Boa noite mais uma vez. E aí? É que caiu o fone aqui. Então vamos à leitura aqui do livro Vida Feliz, a lição. Diz assim: o que não possas concluir agora, não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Faz a oração também, Vera? Sim. Tá. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores, que reunidos conosco neste grupo de estudo, possa nos trazer a serenidade e a tranquilidade para que possamos compreender o ensinamento desta noite. Inspire a nossa amiga Cecília para que ela possa transmitir a todos nós o estudo que preparou, as horas de dedicação, possam se transformar em água viva para todos nós, para que possa nos atender diante das nossas necessidades evolutivas no tema da noite, e que possamos compreender sobre a explicação e a orientação de como nos transformarmos em grupos sérios, independente da posição que ocupamos. Rogamos também, Senhor Jesus, amigos espirituais, que a cada casa, a quem vinculado, possa receber esse refrigério desses momentos de aprendizado, bem como a nossa humanidade, tão carente de necessidades espirituais, para que possa seguir o processo evolutivo. Que assim seja. Olha, só uma explicação. Hoje quem faz o estudo para nós é a Verônica, está na coordenação dela. Eu apenas vou aqui passar para ela os slides, tá, gente? Então, o estudo hoje é nosso, do grupo, sob a coordenação da Verônica. Por favor, Verônica. É porque para poder... Boa noite, gente. Para poder gravar, se eu passo os slides, na minha tela só ficam os slides. Então, eu ainda não aprimorei fazer as duas coisas, tá, gente? Então, por isso que a gente está gravando, aí eu pedi a colaboração aí da Cecília para ajudar nos slides aí. Mas é como ela disse, é um estudo em grupo, cada um pode fazer um comentário, pode interromper, para poder a gente ter uma boa participação aí. Que é um assunto muito bom e um assunto também que faz parte da nossa rotina, então a gente não vai sentir dificuldades nele não, né? Então, o capítulo número 7, que é sobre grupos sérios. Pode passar, por favor, Cecília. Como sempre, o Jacobson inicia cada capítulo com uma passagem de uma obra de André Luiz. Senão, ele teria que trocar o título do livro, né, gente? Porque se o título é Psicofonia na obra de André Luiz, ele vai ter que sempre fazer uma referência a algum livro do André Luiz. E esse trecho que ele retirou está no livro Libertação, no capítulo 15. E é o seguinte: sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos
ao concurso fraternal, embora, forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui é da importância de uma reunião mediúnica no plano terreno para colaborar com os espíritos no plano espiritual. Poderia haver uma reunião ou uma ajuda aos espíritos desencarnados apenas no âmbito do mundo espiritual? Com certeza. Mas aquilo que é feito em conjunto, aquilo que é compartilhado, tem um resultado muito melhor. Nós doamos das nossas energias, das nossas emanações, dos nossos fluidos para esses irmãos. Aprendemos com a experiência deles. Então, tudo isso contribui para que eles sejam ajudados e amparados e nós também. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Então, o que acontece nesse capítulo que o Jacobson tira um trecho para a gente, só para a gente poder se situar na história. Gabriel leva sua esposa, Margarida, até uma casa onde trabalhadores do bem exerciam a mediunidade com Jesus, para pedir ajuda para Margarida, que sofria de forte processo obsessivo. Então a Margarida estava prostrada em cima de uma cama, sofrendo um processo obsessivo terrível. A medicina da terra ajudando naquilo que era possível, mas não resolvia o problema. Então, um determinado momento, o Gabriel resolve levar então a esposa a um centro espírita, para ver se consegue a ajuda. O trabalho do mundo espiritual era incessante, mas os trabalhadores encarnados também contribuem para o êxito da cura. Mas, infelizmente, a maioria espera o espetáculo e não a simplicidade, que é o trecho que ele retira, quando ele diz que a maioria espera a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Muitos acham que uma mediunidade simples, tranquila, natural, sem excessos, não resolve. Que é o espetáculo, que é o fantástico, que é o extraordinário. E isso é o que compromete muitas vezes o trabalho. Porque Jesus trabalhou na simplicidade, na humildade, sem estardalhaço nenhum. Então, se nós estamos trabalhando na sua seara, precisamos também de seguir esse trajeto ou esse roteiro dele. Então, por isso que ele está tirando esse trecho desse livro Libertação, para mostrar a importância que é, e no caso aqui, é uma ajuda a alguém que está encarnado, mas toda uma ajuda do mundo espiritual estava sendo feita para Margarida, de tentar afastar os obsessores, de tentar o reajuste das suas energias físicas e espirituais. Tudo isso estava sendo feito. Pois não, Ângela? Eu me lembrei também do passe, né? Que o nosso passe é um passe simples, de vibração, e muitas pessoas gostam daqueles passes chiliquento, que vai batendo, né? Vai passando a mão na cabeça da pessoa. Mesmo. Então, quanto a simplicidade é importante. Boa lembrança, é isso mesmo. Então, quer dizer, o mundo espiritual estava trabalhando, estava ajudando nela ali, inclusive aplicando passes, tentando retirar o espírito obsessor, tentando ajudar esse espírito. Não é que o mundo espiritual estava de braço cruzado, mas é muito importante também que exista uma união de forças de trabalho. O trabalho coletivo, ele é mais efetivo. Daí porque dessa importância de se ter essas reuniões e de serem sérias. Pode passar, Cecília. Mais uma vez. Então a gente pergunta, o que é um grupo sério? Por que ele colocou esse título Grupos Sérios? Um grupo sério não significa que é o silêncio absoluto, que ninguém pode falar nada, embora nós devemos ter um comportamento de respeito no ambiente que nós estamos. Porque dentro de uma casa espírita, principalmente no dia da reunião mediúnica, muitos espíritos são tratados. Então, como é que a gente se comporta dentro de um hospital?
Como é que a gente se comporta dentro de uma UTI? Como é que a gente se comporta dentro de um templo religioso? Como é que a gente se comporta dentro de um velório? É diferente que a gente se comporta numa festa, numa reunião familiar, num dia de aniversário. Então, o comportamento tem que ser de acordo com o local e o momento que está sendo vivido ali também. Então, esse grupo sério não significa que é aquele onde não há um sorriso, onde as pessoas não se comunicam, onde tem uma certa formalidade excessiva, não é isso. Mas sim um compromisso moral e uma clareza de objetivos. Então, o grupo sério ele deve buscar um auxílio desinteressado e o aprendizado constante. É levar seriedade naquilo que está sendo feito ali. Claro que não vai evitar um sorriso, às vezes até alguma coisa, uma palavra bem-humorada, mas dentro de um respeito. Não deixando aquilo ali cair numa vulgaridade. Então, isso é a seriedade. O que é um grupo sério? É um grupo que trabalhando assim, que sai de casa para ir para uma reunião com princípios. Eu não vou lá para passar o tempo, né? Eu não vou lá porque eu não tenho mais nada para fazer. Ah, eu vou por ir. Não, não é assim. Então, a gente precisa dessa seriedade, que significa comprometimento, que significa assiduidade. Para quê? Para que o trabalho seja bem feito. Imagina um engenheiro que não leve a sério seus cálculos. Imagine um pedreiro que não cumpra os cálculos do engenheiro na hora da construção. Imagina um médico que não leva a sério os seus estudos e o seu profissionalismo. Está lidando com vidas. Então, em qualquer área que a gente for imaginar, a gente precisa de ter essa seriedade, no sentido de ter esse aprendizado constante e fazer das nossas mãos uma extensão das mãos do Cristo. Então, isso aí é para a gente poder abrir aí o capítulo. Pode falar, Afonso. E também, né, dentro desse contexto de seriedade, de trabalho em grupo, é cada um ficar pertinente às suas atribuições, né? Porque como é um trabalho em grupo, o trabalho ele é dividido, né? E cada um tem uma atribuição, cada um tem um papel a ser desempenhado, né? E muitas vezes a gente acaba observando a necessidade, como foi colocado anteriormente, do espetáculo, mas também a necessidade de algumas pessoas quererem extravasar, passar um pouco das suas atribuições, o que acaba ferindo, né, o trabalho do outro, gerando uma certa desarmonia, né, no contexto maior do trabalho em grupo. E isso é muito importante também, né? Porque se cada um tem a sua incumbência, que faz parte de um todo, precisa respeitar esse seu campo de ação dentro daquela grande engrenagem. É igual qualquer máquina, onde existem muitas peças e cada uma tem uma função para desempenhar. Então, precisa que essas funções sejam respeitadas dentro desse trabalho para que essa máquina funcione com eles. Pode passar, Cecília. Aí agora a gente entra no texto do Jacobson, tá? Conforme destaca André Luiz nesse livro, Libertação, os espíritos superiores encarregados de estabelecer a espiritualidade superior na Terra contam com grupos sérios, responsáveis, estudiosos e sintonizados com o desejo de auxiliar o próximo, pois a mediunidade, sobre a orientação do Espiritismo, é campo de assistência espiritual a benefício comum, a benefício de todos, encarnados e desencarnados. Então, ele está destacando aqui para a gente, assim como falou lá no livro Libertação, o que é um grupo sério? É um grupo responsável, é um grupo que estuda, é um grupo que está sintonizado com esse desejo de auxiliar o próximo. Porque podemos colocar assim, existem vários objetivos dentro de uma reunião mediúnica, mas um deles é de auxílio a esses irmãos desencarnados que estão momentaneamente perturbados, sem saber o que está acontecendo, para onde ir, o que fazer, e são trazidos à reunião mediúnica para que tenham um direcionamento. Então, nós estamos ali colaborando com a espiritualidade que traz esses espíritos, né? Não somos nós que pegamos eles pelas mãos e trazemos,
mas que, no caso da psicofonia, damos vozes a esses espíritos para que relatem o que estão sentindo, para que tenham uma conversa e para que tenham depois uma solução para aquela sua problemática, para aquela sua dificuldade ali. Então, essa mediunidade, com todas essas características, é um campo de assistência espiritual, benefício de que eles foram auxiliados, e nós fomos auxiliados como? Através do exemplo deles, através do que eles estão relatando. Ah, quer dizer que se eu fizer isso que ele está fazendo, meu futuro vai ser esse, então eu tenho que mudar minha rota. Ah, quer dizer que eu estou fazendo isso, amanhã eu posso estar assim? Uhum. Então, por isso que eles são trazidos também, para que sirva também de aprendizado para a gente, para que a gente não se equivoque por aqueles caminhos que estão sendo descritos por aqueles irmãos ali. Tudo bem? Então, vamos avançar. E ele continua. Grupo sério, na magna compreensão de Allan Kardec, aí ele sai agora do André Luiz e vai para Kardec, que está exposta onde? No Livro dos Médiuns. Então, o que é um grupo sério? Segundo Allan Kardec descreve lá no Livro dos Médiuns. É aquele que sistematicamente estuda. Então, se eu quero ser espírita e conhecer a doutrina espírita, mas tenho preguiça de estudar, o negócio vai dar ruim. Porque o que ele está falando ali não é só estudar, é estudar sistematicamente. Por quê? Porque todo aprendizado, ele é uma construção. Ele precisa de um alicerce, ele precisa de uma base firme, sólida, para que um edifício se ergue ali. Então, não pode, se eu ficar só na estrutura de baixo, sólida, o meu prédio não eleva. Então, eu preciso aprender o que é básico e, aos poucos, eu ir aprofundando para que eu aprenda cada vez mais. E como é que a gente faz isso? Estudando sistematicamente. O que é estudar sistematicamente? É um livro, é aprofundar, é passar para outro, é ter uma continuação do estudo, é ter um progresso naquilo ali. Então, ele vai falar, o que Kardec fala? Sistematicamente estuda, um grupo sério, e quem trabalha na FEAC sabe disso. Reunião mediúnica tem estudo antes, seja da terça ou seja da quinta, né? E isso é toda semana, porque é necessário, é um aprendizado, né? Tem, além desse estudo sistemático, perseverante, eu tenho que insistir, eu tenho que perseverar, né? Não é desistir do primeiro. Aquilo não ficou bem explicado, tentar de novo. E mesmo assim, não quer dizer que todos os livros que a gente estuda, que a gente já adquiriu e consolidou todos os ensinamentos. Quantas vezes a gente fala, isso está lá no livro de André Luiz, mas eu não lembro qual. Isso aí está em alguma parte do livro tal. A gente às vezes tem, porque a gente ainda, né? E a gente precisa perseverar. Precisa ter essa continuidade. Tem a experimentação mediúnica tão somente para consolidação dos ensinos dos espíritos e valiosa oportunidade de exercício da caridade. Como é que essa experimentação mediúnica vai consolidar os ensinos do espírito? Porque dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que a gente aprende, dentro daquilo que Allan Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, é aquilo que vai acontecer na reunião mediúnica. Quando eu domino esse conhecimento, fica mais fácil eu me colocar na hora de participar dessa reunião, de dar o melhor de mim. Vamos imaginar uma pessoa nos primeiros períodos de medicina. Não tem ainda conhecimento suficiente para entrar num centro cirúrgico e comandar uma cirurgia sozinho. Ele está formando as suas bases. O que ele vai fazer nos primeiros períodos de medicina? Primeira coisa é entender de anatomia. Senão ele vai ter que fazer uma cirurgia de uma fratura do fêmur e vai abrir o pescoço. Ele vai fazer uma cirurgia, tentar de joanete e abrir o cotovelo. Olha aquilo que eu falei do alicerce. Então ele precisa conhecer o corpo humano todo. E aí, quando é que ele vai se especializar em alguma dessas partes do corpo humano? Quando é que ele vai decidir se ele vai ser pediatra, se ele vai ser ginecologista, se ele vai ser reumatologista? Lá no final. Quando ele já passou por todas aquelas bases, ele vai se especializar naquilo ali. Mas antes ele precisa consolidar isso tudo para poder trabalhar. Então é a mesma coisa na nossa área da mediunidade. O que acontece com um grupo que inicia na prática mediúnica?
deixa fluir tudo. A partir de um determinado momento, ele já não pode deixar fluir tudo. Ele já tem que começar a ter o controle da sua faculdade mediúnica. E isso acontece com o quê? Com estudo, com esse estudo sistemático, com essa perseverança, com essa experimentação mediúnica, porque não adianta você ter só a teoria, tem que ser a teoria aliada à prática, né? E ter essa oportunidade de caridade com os encarnados e com os desencarnados. Como assim? Desencarnados a gente já sabe. Os espíritos estão ali, estão trazendo as suas necessidades, os seus sofrimentos, a gente está ouvindo. E com os encarnados? Com os próprios companheiros que estão ali. Eu esperar a vez do companheiro terminar de dar a sua psicofonia para eu dar a minha. O companheiro esperar de dar o passe para o outro levantar e dar. Para não ter comunicações simultâneas. Mas por que não pode ter sido? Não é que não pode, não deve. Porque como é que a gente vai se concentrar ouvindo 2, 3 ao mesmo tempo? Aquilo que está sendo dito é importante para mim. Quando cada um fala de uma vez, a gente absorve todo o teor daquela reunião. Então é um exercício de caridade, sim, com a gente, com os espíritos desencarnados e com os companheiros encarnados que estão ali com a gente. Portanto, um grupo sério é aquele que tem consciência do trabalho em equipe. Por que eu vou dar mais psicofonia do que o outro? Por que eu vou dar 3, 4 e o outro, meu amiguinho que está aqui do lado, não vai nem conseguir falar? Ele também precisa passar pela experimentação. Ele também precisa sentir o turbilhão que é uma psicofonia. Então, eu trabalho em equipe, né? Que foi o que o Afonso até levantou para a gente aí. E um grupo... Verônica. Pode falar. Não, é porque esse grupo que foi levado, Margarida, ele foi escolhido por Gúbio e André Luiz. Você vê que é um grupo que obedece todas esse sistema estabelecido pelo Livro dos Médiuns. Porque Margarida ali, ela foi tratada, dali ela foi retirado os ovoides que estavam imantados nela, o Saldanha, que era um obsessor em recuperação, foi tratado ali, era um grupo de cura também. Não só de comunicação, né? Uhum. E o grupo mediúnico não só de comunicação, ali existe curas também, sim, né? E muitas. Muitos de nós ali, né? Estamos passando por uma situação que a gente nem sabe e somos curados. Isso né? mesmo. E se esse lugar foi escolhido por ser sério, é porque haviam outros que provavelmente também eram sérios, mas uns que não eram tão sérios assim. E que, em vez de ajudar, podia acabar atrapalhando. Então, quando a espiritualidade vai contar com o apoio, vai contar de apoio de um quem? De um grupo sério. Né? Mas eles não vão trabalhar no grupo que não é sério? Vão ajudar. A gente pode ver lá no livro Trilhas da Libertação, do Filomeno, que é uma situação dessa, do médium que se desequilibra totalmente. E o trabalho incessante da espiritualidade em ajudá-lo e ajudar aqueles que corriam até ele pedindo ajuda. Então é incessante, só que é mais, com menos facilidade de instrumentos para que a espiritualidade possa, num grupo sério, ele tem mais facilidade dessa instrumentalização. Né, de estar um pouco mais afiada, melhor para poder ajudar no trabalho. Outros que não são sérios é como se estivesse com as ferramentas sujas, sem estar afiada, que vão dar mais trabalho para poder ajustar. Pode falar, Afonso. Então, né, quando a gente observa, né, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, né, quando se fala dessa questão de estar estudando, ser perseverante, isso aí vai ser a soma da individualidade de cada componente desse grupo. Então, esse trabalho que é realizado no grupo, de seriedade, de compromisso, o médium, ele se desdobra nessa construção na individualidade. Esse estudo, aqui, ele vai ser a lapidação daquilo que os médiuns vêm construindo nos próprios grupos de estudo, nos trabalhos de caridade, nas palestras, ou seja, nos trabalhos outros diversos, né? Porque, como bem relatado, houve uma escolha, ou seja, é a preparação individual é que vai dar um corpo maior nessa possibilidade de harmonia e de trabalho sério. Então, assim, entender que essa preparação, a seriedade, ela se externa no grupo,
mas ela é constituída da individualidade de cada um. Isso mesmo. E aí ele finaliza esse parágrafo dizendo que um grupo não se torna equipe apenas por se reunir semanalmente. Por isso que nós somos sempre engajados em outras tarefas e nós nos encontramos outras vezes na semana. A gente se encontra em trabalhos, a gente se encontra em grupos de estudo, além da reunião mediúnica. Para que isso? Para que essa equipe seja afinada, igual uma orquestra, né, que é o exemplo que o Falcone gosta sempre de dar. A orquestra ela precisa estar bem afinada. Por que ele diz isso aqui? Porque existem algumas instituições em que existem indivíduos que só vão à instituição no dia da reunião mediúnica. Não tem esse laço de equipe, não tem esse comprometimento, porque isso é que nos fortalece. Então eu conheço as pessoas com quem eu trabalho, não é de ver de vez em quando. E isso fortalece a amizade, e isso nos ajuda, né, a desempenhar melhor essa função quando você se sente entre amigos, né? Pode passar, Cecília. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, itens 327 a 333, que foi de onde o Jacobson tirou essa referência de Kardec, ele diz: por que o foco na instrução? Porque o estudo doutrinário e o ensino moral, e não fenômenos e curiosidades. Não tem que estar ali para fenômenos e curiosidade. Para isso, a gente precisa estudar para poder entender todo o processo da atividade mediúnica e, acima disso, o ensino moral. As lições que a gente aprende e tira daquilo tudo. Mais um. Grupos pequenos para garantir afinidade. Ah, mas já existiram grupos com muitas pessoas? Sim, numa outra época, gente. As coisas mudam, não é? Existem épocas em que existiam grupos grandes, inclusive por causa do número muito pequeno de instituições espíritas. Então, as pessoas acabavam se agrupando. Então, por exemplo, né, dá um exemplo. Juiz de Fora, há 100 anos atrás, tinha um centro. Quantos tem hoje? É claro que a gente leva em consideração o número da população que aumentou também. Então, hoje, como existem várias instituições, tem como se manter grupos na reunião mediúnica, não tão grandes, né, pequenos, para garantir essa afinidade. Mais um. E o laço moral, que é o vínculo de fraternidade entre os membros. Então, quanto mais unidos nós estamos, mais nós fortalecemos esses laços de fraternidade. Pode passar. Então, o que identifica, continua o Jacobson, o que identifica uma equipe é o desejo de cooperação mútua, é o sentimento de fraternidade, a empatia, o cultivo do diálogo e a serenidade no trato de uns com os outros. Ah, mas acontece que, às vezes, existem umas picuinhas. Isso faz parte do ser humano. Isso tem. Mas o que a gente precisa fazer? Vencer isso. Superar isso. Fazer com que o sentimento de fraternidade seja mais amplo. A empatia, se colocar no lugar do outro. Conversar e ter serenidade no trato de uns com os outros. Às vezes, o espírito está tão violento, está tão sofrido e tão brutalizado, que ele usa de expressões que, muitas vezes, ao falar, parece que a gente está agredindo um companheiro que está ali no esclarecimento. Então, por isso que o médium, muitas vezes, filtra aquilo que está falando, não é uma coisa pessoal. Não sou eu que estou falando aquilo para um companheiro, mas eu tenho que filtrar aquilo que o espírito está falando em respeito ao meu companheiro que está ali. Quando o médium não tem esse filtro, não tem essa educação, às vezes ele está sendo áspero demais. Ah, mas é o espírito que está falando. Mas a gente pode dosar a pílula. Então, por isso é importante, porque ali é um companheiro que está querendo ajudar. Nós estamos andando na mesma correnteza, não estamos em correnteza contrária. Né? O psicofônico e o esclarecedor estão imbuídos do mesmo objetivo, que é ajudar quem? O espírito desencarnado. Ah, mas ele está rebelde, ele não está querendo. Ele pode usar de rebeldia, ele pode ser agressivo, mas ele não pode ser ofensivo. Então, aí, nesse momento, o médium tem que... E é justamente por isso. É a serenidade no trato um com os outros. Né? E também o próprio médium de esclarecimento com aquele espírito que naquele momento está agredindo verbalmente. Compreender que é alguém que está em total desequilíbrio.
em total perturbação. Uma pessoa perturbada e desequilibrada diz coisas desagradáveis. Né? Então aí tá vendo como é que é todo um conjunto de coisas que a gente tem que compreender o que está acontecendo ali. E na equipe afinada, qual orquestra, cada um tem a sua função precípua, de imenso valor, sempre com destaque para o resultado final. Qual que é o resultado final? Não é A ou B falar que deu mais passividade do que o outro. Não é que a passividade de um foi melhor. Não tem nada disso, não. O objetivo final é: os espíritos que por aqui passaram essa noite foram bem atendidos, se sentiram amados, se sentiram acolhidos. Porque se fôssemos nós no lugar deles, como é que a gente ia gostar de ser atendido? Como é que a gente ia gostar de ser recebido? Então, quando a empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. E é compreender a posição dele. Para quê? Para que o resultado final seja o quê? Todo mundo satisfeito com aquilo ali. Ah, mas isso aí é utopia, não vai acontecer, não. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente dá 50% daquilo que a gente podia render, tem dia que é 80%, mas a gente tem que estar esperto, prestando atenção nisso, para quê? Para manter um padrão de equilíbrio, e se a gente vê que a gente está caindo, seja por que motivo for, buscar superar isso e melhorar. Então é o trabalho de cada um dentro dessa engrenagem que é toda essa equipe. Pode passar, Ceci. Então é importante a harmonia. Volta um pouquinho. Só para ler o finalzinho. A harmonia do conjunto que sustenta o campo magnético necessário para o trabalho dos benfeitores. E a gente volta lá em André Luiz, lá no Libertação. Como era um grupo sério, como era um grupo harmonioso entre os seus membros, isso ajudou o trabalho dos benfeitores de intuir o marido, de levar a Margarida lá naquele lugar que iria ser bem atendido. Então, um lugar harmonioso sustenta esse campo magnético para o trabalho dos benfeitores. Então, os benfeitores conseguem levar aqueles espíritos, manter aqueles espíritos, ajudar aqueles espíritos, tudo isso ali. Por quê? Por causa da sustentação que aquela equipe encarnada está dando para o trabalho deles. Agora pode passar. E ele diz: em trabalho espírita, parte do grupo está fora do corpo físico. São os dirigentes espirituais, juntamente com seus colaboradores. Sem sintonia com eles, nada se faz. Então, nós vamos para a FEAC, nós vamos para a reunião mediúnica, só nós encarnados. E aí, os espíritos benfeitores vão tirar um dia de descanso e não vão aparecer lá. Simplesmente não tem reunião mediúnica. Porque todo um trabalho, podemos dizer que a maior parte, eles não nos ouçam, né? Mas a maior parte do trabalho são eles que fazem. Porque são eles que preparam o ambiente desde cedo. São eles que selecionam os espíritos que serão trazidos. Eles selecionam a ordem que esses espíritos vão se manifestar. Eles selecionam por quais médios aqueles espíritos vão passar. Então, eu já estou de olho na gente também, né? Para saber se está tudo nos conforme, se não precisa fazer alguma alteração. Então, quando a reunião em si, ela acontece, toda uma programação já foi feita. Então, sem essa sintonia deles, não pode ser feito. Então, eles contam com o nosso trabalho, eles contam com a nossa preparação, eles contam com a nossa frequência, com a nossa assiduidade, com tudo isso que ele já falou aí. Então, existe uma ponte, igual está no desenho. As esferas superiores, fazendo a parte que lhes cabe no mundo espiritual, que são os espíritos benfeitores e mais um monte de colaborador. E do outro lado da ponte, os grupos sérios, que somos nós enquanto grupos sérios. Então, nós precisamos. O que uma ponte faz? Né? Ela não é um muro que isola, ela liga um lado ao outro. Ela se completa. Né? Então, é por isso que é importante a gente saber do que a gente está fazendo, a gente se preparar, a gente se comprometer com esse trabalho diante da seriedade que é. Porque os espíritos benfeitores, eles não estão brincando. Eles têm coisas sérias para fazer. Né? Então, tudo isso é uma coisa muito séria. Eu lembro que uma vez
seu Mateus falou numa reunião, um espírito chegou, e mal ele chegou, o Fernando foi conversar com ele, e o Fernando falou alguma coisa que o espírito foi embora. O Fernando é uma pessoa que tem uma experiência na área da mediunidade de anos. Tanto é que é ele que está na liderança dos grupos mediúnicos da nossa casa. E aí depois, o seu Mateus falou com ele, meu filho, nós levamos tanto tempo para trazer esse espírito aqui. Uma palavrinha mal colocada, que o espírito interpretou diferente, o espírito tchuft, foi embora. Então ele falou nesse dia, a nossa responsabilidade é de trazê-los lá de fora até a porta de entrada. Manter eles da porta de entrada para dentro e ficar na casa é responsabilidade de vocês. Né? E o Fernando não foi todo mundo conhece o Fernando, né? Fernando é delicado, ele é educado, né? Eu acho que ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Mas ele falou tranquilo, mas o espírito tomou aquilo como uma ofensa, uma coisa, não era nada demais, né? Foi um momento que o espírito realmente não estava preparado para aquilo ali, mas serviu de alerta para a gente dosar, para a gente tomar cuidado com isso que faz, para a gente entender a grandiosidade que é tudo aquilo, até chegar naquele momento ali que o espírito vai conversar com alguém. Pode passar, Cecília. A harmonia com os desencarnados elevados é resultado da confraternização entre os encarnados. Então, a harmonia dos desencarnados elevados é resultado da confraternização entre os encarnados. E a gente sempre vê isso. Né? Uma reunião de reabastecimento é o quê? É uma confraternização entre encarnados e desencarnados. Para tanto, alguns procedimentos são desejáveis, como, por exemplo, não permitir comentários depreciativos na ausência do companheiro. Ô, gente, eu não sei porque que o Jacobson colocou isso, sabe? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que não acontece em lugar nenhum. Eu não sei por que ele colocou isso, né? Não permitir comentários depreciativos na ausência do companheiro. Porque na frente a gente não fala mesmo. Então não precisa nem falar isso que é na frente. Mas por trás, olha como é que a gente tem que se vigiar, olha como é que a gente tem que se policiar, né? Evitar que conflitos se demorem. Teve alguma rusgazinha, algum problema com alguém? Resolve logo. Não alimenta aquilo ali não, porque quanto mais alimenta, mais cresce, pior fica. Prenunciando rompimentos. Não apontar erro dos outros em julgamentos apressados. Pois todos somos o quê? Aprendizes. Estamos todos aprendendo. E a gente aprende pelos erros e pelos acertos. Não tem como só acertar. A gente erra, e erra muito. Mas através desses erros é que a gente vai aprendendo. Vai sabendo o que é certo e o que não é. Vai sabendo como se conduzir, como não se conduzir, como se comportar e como não se comportar. Recordemos que a crítica contundente distancia os corações. Crítica contundente. Contundente é o quê? De que forma que ela está sendo feita? De que forma que ela está sendo levada para o companheiro? Jesus fazia críticas? Fazia. Ao comportamento, não à pessoa. E com uma sutileza, com uma amorosidade. Jesus não aplaudia erro de ninguém, não. Jesus não aplaudiu Zaqueu. Jesus não aplaudiu a mulher adúltera, não. Ele não concordava com aquele comportamento. Mas olha como que ele tratou esses dois. Olha como ele conversou com eles. Olha como que ele mostrou para eles que o comportamento... E essas duas pessoas se afastaram de Jesus ou se aproximaram? A atitude delas depois foi qual? Então, quem que é o nosso modelo? Então, é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que, né, ainda levar muito ainda no ombro, nas costas, para a gente poder aprender. Mas é um caminho. Pode falar, Afonso. Então, é interessante, né, que esses exemplos e essas orientações não se restringe aos grupos mediúnicos somente. Isso é para a nossa vida como um todo. É no grupo de trabalho, é no grupo familiar, é no grupo de estudo, né? Então, assim, essas orientações,
é uma diretriz de vida para todos, para que possa contribuir com um ambiente harmônico, né? Um ambiente sério. Então, assim, é interessante a gente observar para a nossa vida, no Vida. nosso cotidiano mesmo, além desse momento mediúnico. Né? Isso. Porque toda essa preparação que a gente diz que é para a reunião mediúnica é aqui fora na vida. Porque não tem como a gente ter esse tudo, esse pacote todo, só naquelas horas que a gente está ali na reunião mediúnica. Então é preciso burilar-se aqui fora, onde a gente fica mais horas, para que quando a gente chegue nesse momento, a gente tenha esse tipo de comportamento. Então foi exatamente isso que você falou. Né? E a gente escuta muito isso da FIAC quando termina uma reunião. Começa agora a preparação para a próxima de semana que vem. Então, o que significa isso? É que a gente tem uma semana para adquirir todas essas características, virtudes e qualidades, para que na outra semana o nosso trabalho seja melhor do que foi na semana anterior. Então, é realmente uma orientação, é um aprendizado para a vida. Né? Pode passar, Cecília. É vital para o grupo o cultivo da paciência. Ó, outra coisa também que eu não sei porque que ele colocou. Nós somos muito pacientes, não somos? É vital para o grupo o cultivo da paciência de uns para com os outros, permitindo que todas as opiniões sejam externadas. Mas não se melindrar, caso sua sugestão não seja acolhida. O melindre é indício de excessiva valorização pessoal em demonstração de orgulho. E como a gente precisa trabalhar-se para evitar o melindre. Quando a gente lê que o melindre é indício de excessiva valorização pessoal e demonstração de orgulho, porque a gente às vezes costuma falar assim, não sou orgulhoso. Não tenho orgulho não. Vaidade? Não, também não tenho não. Egoísta? Também não sou não. Mas ai se a minha opinião não for atendida. Ai se a minha sugestão não for acolhida. Então esse é uma característica que nós trazemos, né, ainda muito na flor da pele nossa, e que a gente precisa, porque não só prejudica lá dentro da instituição, como fora. Porque é aquela pessoa que você tem que pisar em ovos para falar, que você não consegue se aproximar, que você não consegue conversar. E o que é o melindre? Né? Por que eu estou melindrado? Porque eu acho que eu sou bom, porque eu acho que eu que sou o certo. Então é essa demonstração de orgulho. Então ai de alguém que falar alguma coisa que eu fiz que não tá boa, que não tá certo. Então para a gente não se melindrar com alguma coisa, a gente tem que estar muito preparado e saber que somos aprendizes, estamos no caminho, somos imperfeitos, vamos errar e vamos acertar. Então alguém chegou e falou isso assim, 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 poxa, eu vou pensar sobre isso. Quem sabe posso rever esse ponto, posso fazer aquilo ali. Né? Mesmo que às vezes no momento aquilo não soe dessa maneira. Mas espera baixar a poeira e começa a pensar. Então a gente precisa muito de cultivar a paciência uns com os outros. Muito mesmo. Né? Por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Pode falar, Anja. Liga o microfone. Isso tem a ver também com o personalismo que a gente estudou no capítulo passado. É verdade. Né? De achar que a nossa opinião é mais importante que do outro, que sabemos mais, que somos melhores. É verdade, então, é verdade. Está conectado. Está encaixado aí. Pode passar, Cecília. O melindre é uma forma de obsessão do encarnado sobre si mesmo? O que vocês acham? Tá? Quando alguém se melindra, sua mente se fecha em si mesmo. Isso se chama o quê? Egocentrismo. O que é o melindre? É eu não aceitar nada de fora. Eu me basto. Tudo que eu penso, que eu faço, é o certo. Então, na hora que eu me melindro, eu fecho a minha mente dentro de mim mesmo para não aceitar a opinião de fora. E o que é isso? Isso é egocentrismo. E isso gera um curto-circuito no maquinário do grupo.
Porque o melindrado não consegue ser um campo limpo. A sua energia está focada na autodefesa ou no ressentimento. Então ele está ali participando, mas ele está ressentido com alguém. Ele está querendo voltar à conversa, mas para se defender. Já viram que às vezes tem pessoas que qualquer coisa que você fale, ela vem com uma justificativa? Dificilmente a pessoa fala assim. Eu me incluo nisso, tá? Não, mas peraí. Deixa eu te explicar por quê, né? Não é simplesmente você escutar o que a pessoa fala. Tá, vou pensar sobre isso. Não, normalmente, na maioria das vezes, a gente escuta, mas já vai pensando na autodefesa para poder se justificar diante daquilo que a gente fez. E a gente às vezes nem abre a mente para ouvir. Será que fulano tem razão? Emmanuel falava isso com o Chico. Lembra quando o Chico se chateava com alguma coisa que disseram? Emmanuel falava para ele, o que disseram a seu respeito é verdade? Aí o Chico falava, não, então esquece. O que falaram é verdade? Aí o Chico falava, então corrige. Então a gente tem duas opções. Se é verdade, uma verdade que faz doer, que faz sofrer, eu tenho que mudar aquilo. E se não for? Se eu tenho certeza que aquilo que falou não me diz respeito, ignoro. Mas aí vai ficar melindrado? Vai ficar guardando ressentimento? Alimentando isso? Eu não vou ser um vaso limpo para poder ajudar, né? E aí o que vai acontecer naquela reunião? Aquele indivíduo vai ter que ser isolado, porque ele acaba prejudicando o conjunto. Pode falar, Deise. Isso que você está dizendo me lembra aquela passagem do Santo Agostinho, da reflexão, né, que ele sugere que a gente faça antes de dormir. Se perguntar, né, se você fez tudo bem, ou até mesmo perguntar para outra pessoa se ela tem alguma coisa a reclamar, que é para você corrigir, isso, né? O outro que vai conseguir te ver melhor do que você mesma. E esse estudo que vocês estão apresentando hoje remete também ao estudo que a gente teve hoje lá do Livro dos Médiuns. A apresentação foi sobre o perispírito. E tudo que a gente pensa, né, molda o perispírito. E essa vibração do perispírito é que vai atrair, né, a frequência vai atrair bons ou maus espíritos. Né? A importância da gente pensar o que a gente está pensando, o que eu estou vivendo agora, o que eu estou pensando, por que eu estou pensando isso. Se eu estou tendo um mau pensamento, eu tenho que tentar corrigir o quanto antes, né, para que ele não interfira no meu perispírito e provoque outras coisas à frente. Isso. E eu acredito nisso, né? E a gente pode até estar chateado com alguma coisa e aparentemente a gente disfarçar isso muito bem. Mas esse campo magnético em volta da gente mostra aquilo que traz dentro do coração. Então, para o mundo espiritual, eles estão vendo a gente na essência. Né? Então, está percebendo aquilo ali. Então, é exatamente o que você falou. Por quê? Porque registra perispiritualmente isso. É como se ficasse uma manchinha daquela mágoa, daquele ressentimento que você está, do seu melindre que está ali. Então, isso fica marcado ali. Foi bom você ter falado isso. Um exemplo bobo, só para concluir, eu sou uma pessoa muito lenta. Raras coisas eu faço rápido, tenho agilidade. E, quando mais nova, eu me brigava muito comigo por causa disso. Depois, de um certo tempo, eu vi que isso não ia mudar. Então, eu acatei o meu jeito de ser. Sabe? Não tem como mudar, é a minha natureza ser devagar. Eu não vou brigar comigo por causa disso. Né? Vida que segue. É isso aí, vamos em frente. Não é? Isso mesmo. Pode passar, Cecília. Então, o objetivo da nossa reunião é o quê? É o Cristo. E os necessitados que ele nos manda. E não a satisfação das vaidades pessoais. Porque se for as vaidades pessoais, aí o melindre está certo. Porque a pessoa vai se sentir ofendida de alguma forma. Né? Então, para quem que nós estamos trabalhando? Por que nós estamos trabalhando? Quem é a liderança desse nosso trabalho? Quem é o diretor desse nosso trabalho? Então, o foco tem que ser ele. E aqueles que ele nos manda, e não cada um de nós. Então, a gente está ali como peça de uma máquina que tem que funcionar bem. Mas não que seja a peça primordial. Né? Porque a máquina pode ter um motor
Muito bom, mas se as peças acessórias não funcionarem, o motor não funciona sozinho. Então, todas as peças é que são importantes. Pode passar, Cecília. Se um membro da equipe apresentar comportamento inadequado, é momento de aproximação, de oração, de esclarecimento solidário, pois o desajuste de um afeta toda a equipe. E o simples desligamento do médium não é a melhor solução. Então vamos eliminar. Vamos tirar fulaninho daqui, que fulaninho não está... Não, não é isso que Jesus espera da gente, não. É agregar e ajudar ele a se conduzir ali. Nossa, durante tantos esses anos que a gente está na casa, durante tantos anos que a gente está na reunião mediúnica, quantas pessoas já passaram, quantas pessoas com grandes dificuldades, quantas pessoas que se adaptaram, que conseguiram se equilibrar, né? Então a gente vê isso tudo. Aí imagina se aquela pessoa tivesse sido desligada naquele momento. Que prejuízos que ela poderia ter advindo disso? Porque aqui a casa é um alicerce, é um porto seguro para a gente. Ali nós somos tratados, ali nós somos amparados, ali nós somos acolhidos. Então, se um membro da equipe está tendo algum comportamento inadequado, vamos orar por ele, vamos conversar, as pessoas mais próximas, ou então, se é de determinado departamento, leva para a diretoria. E isso é feito. E isso é feito. A gente, às vezes, não tem conhecimento, porque não é com a gente, o outro não sai falando. Mas isso é feito. Chama aqui, conversa ali, apontou alguma coisa ali e fala que está melhorando e que não está. E isso aí é por quê? Porque é um trabalho em equipe. Né? Então, isso é necessário. Igual o desenho ali, são as peças do quebra-cabeça que tem que se encaixar perfeitamente. Pode passar, Cecília. Processos obsessivos sutis que visam a desarticulação da equipe, principiam nos olhares de prevenção contra esse ou aquele, no ciúme que alguns desenvolvem da sensibilidade mediúnica de outros, nas divergências pessoais que não se esforçam por conciliar. Então, quando um companheiro começa a olhar outro, você viu? Fulano agora vive assim com Beltrano. Você viu? É só fulano que faz isso. Então, quando começa esse ciúme, essa inveja, essa prevenção, o que acontece? Isso aí abre as portas para o processo obsessivo. E aqueles espíritos que estão querendo desarticular a equipe, nossa, é ali, ó. Né? Eu vi que a Ângela não gostou muito daquele jeito lá que alguém elogiou a Cecília, então vamos atacar a Ângela. É assim. Os obsessores estão assim, eles estão só de butuca, esperando abrir a comporta. Daí porque que a gente é que tem que se prevenir. Nós é que temos que colocar uma blindagem em torno de nós para que isso não aconteça, para que a gente não dê portas, né, não abra brechas para esses processos obsessivos. Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita conta exatamente isso. De uma situação, eles estavam querendo desarticular toda a casa. E aí a observação que eles fazem dos trabalhadores daquela casa, alguns trabalhadores eles não conseguiam obsidiar. Aí o que eles fazem? Tem um caso específico de uma mulher que eles conseguem obsidiar o marido. E que por tabela vai atingir a ela. Né? Mas o que é isso? É a maneira de desarticular. E dentro da instituição também. Então, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Atenção para esse tipo de coisa. Fulano foi chamado e eu não? Algum motivo deve ter para fulano. Eu que me prepare tal qual para que um dia eu também possa ser chamado para aquela função. Ou às vezes é um trabalho, gente, que a pessoa nunca falou o que quer. Como é que alguém vai adivinhar que ela teve vontade de ser aquilo ali? Então você fala, olha, eu gostaria de ser isso, gostaria de trabalhar ali, na hora que tiver uma oportunidade você me chama. Tem gente que fica anos e anos e nem isso tem coragem de falar. E aí, às vezes, perde uma oportunidade, né? Pode passar, Cecília. Trabalhar em equipe no centro espírita é recordar os tempos apostólicos. Eu achei lindo esse parágrafo do Jacobson. Trabalhar em equipe no centro espírita é recordar os tempos apostólicos, quando cada um carregava sua cruz para se tornar discípulo do Mestre Jesus. As equipes do presente deveriam espelhar-se na do tempo do Cristo, a qual se superou por um ideal, o de renovar pensamentos. Olha que coisa interessante.
Quando Jesus forma a sua equipe de apóstolos, para chamar, eram pessoas totalmente diferentes. Diferentes em todos os sentidos. De classe econômica, nível social, nível cultural, uns solteiros, outros casados, uns mais jovens, outros mais velhos. Era um grupo totalmente diversificado, como os nossos grupos, porque nós somos individualidades. E cada um ali procurou trabalhar de tal forma, né? Jesus montou, construiu aquela equipe, e o objetivo era depois, quando ele retornasse ao mundo espiritual, para que eles pudessem trabalhar. E eles, naquele momento que foram escolhidos, eles eram santos, eles eram perfeitos, eles eram pessoas só que tinham qualidades? Não. Mas eram pessoas, eram trabalhadores dispostos a aprender, dispostos a conhecer. Demorou. Não assimilaram tudo com muita facilidade, não. Várias situações dentro daquele grupo aconteceram, até que eles se firmarem. Assim. Então, os nossos grupos, eles não são sérios porque nós somos perfeitos, porque nós somos os bons, porque nós somos os melhores, assim como os apóstolos, não. Nós também decidimos seguir o Mestre assim como eles. Nós estamos fazendo um trabalho para Jesus. Então, apesar das nossas imperfeições, porque se Jesus for esperar a gente ser perfeito para trabalhar com ele, coitado, vai demorar muito. Então, qual material que ele tem nas mãos? Somos nós. Então, nós precisamos entrar nesse ideal, entrar nesse caminho de trabalhar com Jesus, com afinco, para que a gente possa cada vez mais construir a seriedade dentro de nós mesmos e também dentro do grupo ao qual nós pertencemos na nossa instituição. Pode passar. Aí aqui a gente tem uma tabela comparativa do grupo dos apóstolos e do grupo mediúnico, né? Então, no aspecto da liderança, quem era o líder no grupo dos apóstolos? Jesus. Quem é o nosso líder no grupo mediúnico? Além de Jesus, o seu evangelho, porque é o nosso roteiro de como a gente tem que se comportar. Na época de Jesus ainda não tinha esse roteiro, o seu roteiro era vivo, eram as experiências dele, era o que ele falava. A partir do momento do registro, isso passou, porque o que é o evangelho? É tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, essa é a nossa liderança. Qual que era o conflito no grupo dos apóstolos? Era a disputa por posições. Por que Pedro era o mais chegado? Né? A mãe de João e Tiago não pediu a Jesus? Quando você for, mestre, põe o meu filho um do lado direito, outro do lado esquerdo. O que é isso? É disputa por posições. Entre eles, por que Judas ficava com as economias do grupo? Né? Por que João andava agarrado com o tinha umas picuinhas lá também? E qual que são os nossos conflitos? O melindre e a vaidade. Qual que era a força do grupo dos apóstolos? A união após a dor. No momento que Jesus retorna ao mundo espiritual, a dor uniu aquele grupo e as picuinhas começaram a diminuir ali. Qual que é a nossa força? Uma sintonia entre nós todos e uma corrente magnética positiva. Quais são as falhas deles? Negação, a dúvida e a deserção. Só Pedro já passou pelas três. Negou Jesus, né? Ficou na dúvida na hora de andar sobre as águas e depois desertou, falou que não queria mais, não conhecia Jesus, não sabia e tal. E qual que é as nossas falhas? Muitas vezes a falta de estudo e a falta de comprometimento no nosso trabalho. O objetivo do grupo dos apóstolos era espalhar a boa nova. Então, depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, o objetivo deles era esse. E o nosso? Consolar e esclarecer. Ou seja, agir de acordo com a caridade. Pode passar, Cecília. Aí aqui nós temos um pescador com uma rede. E aí eu queria, para a gente poder encerrar, que a gente saísse desse estudo e que a gente pudesse levar conosco essa imagem. A imagem de uma rede de pesca. Que pode ser até aquela rede que os primeiros apóstolos usavam, já que muitos deles eram pescadores. Se a gente pensar bem, uma rede, ela só cumpre a sua função quando seus fios estão firmemente entrelaçados.
Se um fio de uma rede se rompe, e aí ela pode se romper pelo melindre ou pela vaidade, a rede perde sua capacidade de amparar. Se uma rede se desfaz nos fios, o peixe passa por ela. Então, se um grupo sério, como nos ensina o André Luiz, através do Jacobson, não é ser um grupo de pessoas perfeitas, mas de pessoas vigilantes, que nós possamos a cada dia oferecer ao plano espiritual não aquilo que nós temos de melhor em técnica de trabalho, mas o que nós temos de mais sincero em amor, em doação. Que o nosso compromisso com Cristo seja muito maior, muito mais amplo do que qualquer suscetibilidade pessoal, qualquer melindre, qualquer rusga. E que a nossa união, enquanto um grupo sério, seja um escudo que venha nos proteger e proteger esse nosso trabalho, que é um trabalho de socorro e de luz. Pode apertar, Cecília. Terminei. Gente, se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos aí. Embora o nosso tempo já tenha fechado. E, Verônica, um grupo sério também evita muito as mistificações, né? Exatamente. Exatamente. Porque ali a coisa é séria. Né? Isso aí. No que não é tão sério assim, aí os brincalhões vão ter campo aberto. É isso mesmo. Boa lembrança, Renatinho. Obrigada, tá, Cecília, por ter passado para mim. Liga seu microfone. Aí, ligou. Cecília? Cecília, tá ouvindo? Cecília? Saí errado, Verônica. Não tem problema não, tá tudo certo. Depois você acha ele aí. Pode ficar com ele pra você. Vamos encerrar? Quem pode fazer a prece pra gente? Faz, Renatinha. Eu vi que você virou o rosto. Tô brincando. Estava olhando para a Nina, para pegar inspiração. Faz a prece pra gente, por favor. Então, vou fazer sim. Obrigada, tá, gente? Então, vamos orar. Deus, nosso Pai misericordioso, bons espíritos que acompanham o nosso estudo, nossos mentores, agradecemos. Agradecemos pela disponibilidade da Verônica, da Cecília, de nos passar tanto conhecimento na noite de hoje. Que nós possamos levar isso não somente para dentro da casa espírita, para dentro de uma reunião mediúnica, mas para a nossa vida do dia a dia, seja em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Que que a gente consiga permanecer dentro dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, que Ele nos deixou como presente. Agradecemos novamente pelo estudo, abençoe a cada um de nós, nossos entes queridos, e continuamos pedindo pela nossa cidade, Juiz de Fora, e todas as cidades vizinhas. Gratidão, que assim seja. Assim seja. Obrigada, gente. Até semana que vem.